Senhor, o nosso alimento maior, né? E é o nosso sustento, aquele que nos dá vigor para o Senhor. Nós estamos orando pelo Alexandre agora, por onde você estiver, que você possa impor a mão e saber que o Espírito Santo de Deus já vai conduzindo toda essa pregação. Sim, Senhor, Pai amado, Pai querido, nós queremos te louvar em primeiro lugar e te bendizer, Senhor, pela vida desse nosso irmão, Senhor, que já trazia a palavra. E queremos te entregar, Senhor, ele com tudo que ele é, Senhor, com tudo que ele tem, Senhor, com tudo com o qual o Senhor, ele veio a instrução, Senhor, que eu creio, Senhor, e pela ação do teu Espírito Santo, Senhor, que te derrama sobre ele, Senhor, toda a tua graça, toda a tua bondade, Senhor, e venha falar através desses lábios, Senhor, que seja usado por ti, Senhor. Que confiamos, Senhor, que teu Santo Espírito é aquele que nos conduz, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre o Alexandre, Senhor. Derrama sobre ele, Senhor, essa porção, Senhor, dobrada da tua graça, Senhor. Ele possa, Senhor, cada vez professar, Senhor, as tuas palavras. Deixar, Senhor, ser conduzido na ação e na graça. E peço, Mãe, pela tua intercessão, venha mesmo estar junto ao Alexandre, intercedendo a ele. Se põe, Mãe, ao lado dele, Mãe, amparando, cuidando, guiando e instruindo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das das promessas. Amém. Ô, glória! Amém, irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eita glória! Quem está ouvindo dá um brado de vitória. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Para mim, sempre uma alegria estar com vocês, partilhando a palavra de Deus. Também nesse grupo de oração, né, que eu faço parte aí há mais ou menos 17 anos, né, que vamos avançando na graça de Deus e vamos pela graça dele passando mais este momento juntos, né, unidos em família. Louvo muito a Deus por esse povo perseverante que tem mantido a fidelidade na oração, seja oração do Santo Terço, da Vitória do Sangue, novena de Pentecoste e tantas mais coisas que o Senhor nos mover a fazer para nos mantermos diante da palavra dele. O tema dessa noite é: somos obras perfeitas em Jesus e por sua graça é que somos salvos. Repete para nós, Miguel, qual que é o tema? Somos obras perfeitas em Jesus e por sua graça é que somos salvos. Amém. Gostaria de convidar você a fechar seus olhos um instante, você que pode, e vai se apropriando dessa certeza de que nós só podemos ser perfeitos em Jesus. Amados, esta é a maior vontade de Deus para mim e para você, que possamos alcançar a perfeição. Só que muitas vezes nesse mundo nós queremos pautar a perfeição naquilo que é dito como perfeito. E aí nesse sentido nós acabamos olhando para nossas fraquezas, para nossas limitações, para nossas fragilidades. Então nós nos perdemos e nós ficamos preocupados de acharmos que não somos suficientes para Deus. Só que, amado e amada, esta é a maior certeza que há em nossa vida. Nós somos limitados. Nem eu, nem você, por nossas próprias forças ou por nossos próprios méritos, poderemos ser perfeitos. Por isso, você puder tocar assim no seu peito e você repetir essa verdade na sua vida e entender: Senhor, só Tu é capaz de me fazer perfeito. Vá repetindo isso na sua vida, na sua história, nos seus relacionamentos, no seu matrimônio.
Senhor, só pode haver perfeição se você estiver presente. Senhor, só poderá haver perfeição se você estiver presente. Então, meus irmãos, é por isso que eu e você precisamos ter muito cuidado na nossa forma de falar, naquilo que nós assistimos, naquilo que nós vemos. A palavra de Deus inspirada para essa noite, já quero te convidar a abrir em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Se você puder, que você possa abrir a palavra de Deus. A Lili tinha conseguido projetar, Lili, eu não sei se aconteceu alguma coisa, a projeção, pelo menos para mim aqui, saiu. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. E aí, irmãos, então, nessa certeza de que nós somos essas obras perfeitas, mas nós só podemos ser perfeitos se for por meio de Jesus. E é por um estado de graça que eu e você seremos salvos. Amados, nós precisamos ter essa certeza que nem eu e nem você temos o poder ou a capacidade ou até a autoridade de dizer para Jesus, a começar de nós, se nós merecemos ou não a salvação, e quanto mais dizer isso sobre a vida do outro. A questão da salvação, ela é um querer de Deus para a minha e para a sua vida. Então, irmãos, até como diz no evangelho de hoje, né? Quantas vezes somos rápidos, ágeis a julgar a vida do outro, a condenar o cisco que está no olho do outro e esquecemos do cisco que está no nosso olho. E esse cisco nós entendemos como pecado. Tantas e tantas vezes, né, nós estamos muitas vezes a julgar a forma e o agir do irmão e às vezes não olhamos para a nossa própria forma, como nós conversamos com o próximo, como nós agimos com nossos familiares. Então, irmãos, esse cisco que é o pecado, visto também no Evangelho, né, salvo engano agora, deste último domingo, que fala que por um só homem o pecado entrou na humanidade, que foi o pecado de Adão, trazendo toda essa concupiscência da carne. Assim também por um só homem veio a salvação. Então não há salvação sem Jesus. Não há nem homem nem mulher que vai se salvar se ele não estiver no corpo místico de Cristo. E assim então, acompanhando a palavra de Deus, em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, que já deve ter tido tempo de você tomar a palavra de Deus, vai dizer para nós: e vós estáveis mortos por causa de vossas transgressões e pecados. Então nossas transgressões e nossos pecados, como diz em Romanos 6, 23, né, nos levam à morte. O salário do pecado é a morte. Nós quais andastes outrora, seguindo o mentor deste mundo, seguindo o chefe das potências das nações. Olha como a Bíblia diz sobre o inimigo de Deus, o mentor deste mundo, o chefe das potências dos ares. Olha só, irmãos, quanto medo está vindo pelo ar nessa época, né, manifestada por um vírus, mas isso tudo é obra do inimigo de Deus para afastar os seus filhos prediletos, os seus filhos amados da salvação. É por isso, irmãos, que eu e você, nós precisamos andar firmes no Senhor, nós precisamos andar juntos no Senhor. É por isso que eu e você precisamos nos manter firmes na palavra de Deus, porque esses tempos são maus, eles querem nos afastar de Deus. E nós precisamos manter-nos firmes na palavra de Deus. O espírito que atualmente está seguindo nos rebeldes, nós todos também fomos desse número. Olha, irmãos, como diz, é o que diz em São João também, a Epístola de São João: aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Então, irmãos,
Não adianta nós queremos nos esconder que nós temos em nós uma concupiscência, uma tendência ao pecado. Mas onde está a graça de salvação de tudo isso? É que em Cristo somos mais que vencedores. Irmão, irmã, é preciso ficar esta certeza que o pecado que ainda habita em você, ele é possível de ser vencido desde que você esteja em Cristo. É a cruz de Cristo que nos salva, é a cruz de Cristo que nos leva à salvação. É por isso que eu e você não podemos ter medo de seguir em frente, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas. Ora, irmãos e irmãs, talvez nessas condições de pandemia, talvez aumentou na sua casa as brigas, as contendas, as dificuldades, e tudo isso veio para parecer que estava desmoronando, mas eu quero te clamar nesta noite a você se fazer perfeito em Cristo e retomar a tua cruz e retomar o teu combate espiritual contra essa potestade que está se levantando na sua casa e na sua família. Glória a Deus, irmãos, e clamar a Jesus por intercessão de Maria que venha vencer as batalhas da sua vida, porque a salvação é para todos, a salvação é para mim e é para vocês. E assim então, irmãos, seguindo a palavra, nós todos também fomos deste número, abandonando-nos a ambição de nossa vida na carne, satisfazendo os desejos da carne e seguindo os seus propósitos. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu e você somos levados por esses prazeres, os prazeres do mundo, Nós temos visto, infelizmente, a questão da pornografia, como que aumentou nesses tempos difíceis. Então precisamos estar firmes nos propósitos de Deus. Nós temos visto também, irmãos, misericórdia, quantas separações, quantos divórcios nesse tempo da quarentena, casais que não estão se suportando, não estão sendo alicerce um para o outro. Infelizmente, irmãos, a questão do desemprego também aumentando. Como então, irmão, vencermos tudo isso, vencermos todo esse mal que se levanta, permanecendo firmes em Cristo, pedindo essa perfeição que só pode vir por meio de Jesus, irmãos, a perfeição da minha casa, da sua casa, a perfeição do seu relacionamento não está no seu cônjuge, a perfeição da sua família não está no filho, mas a perfeição está em Cristo, que pode ser vivo e vivificado na sua casa, em todas as suas coisas. E assim então a palavra vai dizer, irmãos, e como os demais éramos por natureza destinados à ira. Assim termina no 7. Então, por causa de nossas fraquezas, nós éramos destinados à ira de Deus. Irmãos e irmãs, se não fosse o dom de Deus, a nossa situação seria destinada à ira de Deus. Fala comigo, misericórdia, Senhor. Misericórdia. Toca no seu peito e diga misericórdia, Senhor. Misericórdia por aquilo que era, por aquilo que seria a minha condição final. Misericórdia, Senhor, porque se não fosse por Tua graça, por Tua suprema graça, Senhor, eu não teria salvação, eu não teria expectativa alguma de salvação. Irmãos, esta é a mais pura verdade. Se não fosse por dom de Deus, nós não teríamos outra condição a não ser, como diz aqui a palavra, a ira e a condenação. Mas é aí agora que vem a beleza da palavra de Deus, irmãos. Dá um glória a Deus, aleluia. É aqui que vem a beleza da palavra de Deus. Porque olha o que vai dizer essa nossa fonte de esperança, essa nossa fonte de salvação. Mas Deus, rico em misericórdia, aleluia, pelo imenso amor com que nos amou quando ainda estávamos mortos por causa de nossos pecados, deu-nos a vida em Cristo. É por graça
que foste salvos. É por graça que foste salvos. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Bendito Aleluia. seja, glorificado seja, exaltado seja. Amados e amadas de Deus, esta é a certeza que tem que reinar no meu e no seu coração. A nossa condição final não é condenação, mas é a salvação que está escondida em Deus, por meio do seu Filho Jesus. É por isso que eu e você precisamos nos levantar da condição de vida na qual nós estamos. Você que está prostrado, você que está caído, humilhado, a palavra de Deus disse em Jeremias ontem: aquele que te aprisiona, aquele que te persegue, ele há de passar vergonha, porque o teu Deus há de te libertar e há de te salvar, irmãos. Glória a Deus. Por mais que você está sendo humilhado, perseguido, ultrajado, essa não é a tua condição, porque é o que nós lemos aqui no 4. Porque o teu e o meu Deus, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, quando ainda estávamos mortos por causa do pecado, deu-nos a vida em Cristo. É pela graça que foste salvos. Irmãos e irmãs, aqui é onde se manifesta a palavra de Deus dizendo: foi Ele quem nos amou primeiro. Aqueles que eu estou vendo aqui agora com o nome na tela: Norma, Valma, Priscila, Olinda, Wagner, Lili, Luzia e tantos outros que nos acompanham, que nos assistem. Antes de você querer amar a Deus, Deus já estava te amando, e te amando de maneira suprema, de maneira extrema. Qual o tamanho do amor que Deus pode ter por mim e por você? O amor manifesto na cruz, um amor total. Deus nos ama de maneira total, de maneira completa, antes mesmo do nosso conhecimento. Hoje, quando eu tento amar a Deus, eu ainda o amo pouco. Hoje, quando eu, de plena consciência, ainda tento amar a Deus, eu ainda o amo pouco diante do tanto que Ele me ama. Amados, porque se você lembrar da sua condição de outrora, como diz a palavra, se você se lembrar de quem você era antes de uma experiência profunda de Deus, você vai lembrar que poucas pessoas estendiam a mão para você. Você vai lembrar que poucas pessoas acreditavam em você, mas desde aquele tempo, o Senhor, que é o Senhor dos exércitos, que é o Senhor que te resgata, que é o Emanuel, é o Deus conosco, Ele já sabia da perfeição que havia em mim e havia em você, irmão e irmã. Antes do teu esposo e da tua esposa, dos teus filhos te amarem, um Deus poderoso te amou primeiro. Então Deus, Ele foi e te amou na sua imperfeição. Glória a Deus, irmãos. Deus, Ele te amou na sua imperfeição. Por isso que a palavra de Deus em Romanos vai dizer: e hoje, quem nos separará do amor de Deus? Ninguém, nada, nem pandemia, nem tribulação, nem desemprego, nem divórcio, nada nos separará do amor de Deus, porque diante do imperfeito se levantou o perfeito. Glória a Deus, irmãos. Diante do imperfeito se levanta o perfeito, o Deus poderoso, o onipotente. É por isso, irmão e irmã, deixa de combater com suas forças. Se você está caído, se você está fatigado, se você está oprimido, é porque, me desculpe, você está sendo tolo. Me desculpe a franqueza, porque você está querendo ser orgulhoso de achar que você é o suficiente. Quantas pessoas estão nesse pensamento: ah não, eu basto, porque eu sou conhecedor, eu tenho isso, eu tenho domínio, eu posso vencer, porque eu... Não, é por isso que você não está conseguindo. Porque você é imperfeito diante de Deus, que Deus, Ele é o único e soberano perfeito. E assim vai terminar a palavra.
e Ele nos ressuscitou com Cristo e com Ele fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Cristo. Este é o meu e o seu final, irmãos. Não é na amargura, não é na tristeza, não é no pecado. O meu e o seu final é alcançar a Jerusalém celeste, é alcançar este Cristo, é alcançar os céus em virtude da nossa união com Cristo. Eu e você só seremos salvos com essa união. Assim, por sua bondade para conosco. Olha a bondade de Cristo conosco. Fez-nos mostrar nos séculos futuros incomparável riqueza de graça de Deus. É pela graça que fostes salvos. Olha aqui de novo, irmãos. Eu e você seremos salvos não por nossos méritos, mas pela graça de Deus, mediante a fé. Olha que complemento surpreendente de Paulo a essa comunidade de Efésios, assim como para essa comunidade de Bom Jesus. É pela graça que fosse salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha aqui as virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade, ou o amor. É virtude de fé, irmãos. Não vem das obras, de modo que ninguém pode gloriar-se, pois foi Deus que nos fez, criando-nos Cristo Jesus, em vista das obras que preparou de antemão, para que nós a praticássemos. Pois foi Deus que nos fez, criando-nos Cristo Jesus. Não vem das obras, de modo que ninguém pode gloriar-se. Eu quero te convidar, irmão, a você fechar os seus olhos nesse instante, com a música que já está preparada para selar esta pregação. Eu queria que você internalizasse toda essa certeza, irmãos, que para a minha e a sua salvação, por Cristo, por intermédio dele, a perfeição que vem de Deus, o perfeito que se lança, o perfeito que surge diante do imperfeito. Sabe, irmãos, nós precisamos parar de julgar a vida do próximo. Nós precisamos de parar de entrar nessa autossuficiência. Ah não, eu já estou salvo, eu rezo o terço, eu participo do grupo, eu já estou salvo. Mas aquele meu marido, coitado dele. Mas aquele meu filho, coitado dele. Mas aquele meu vizinho, cuidado dele. Amados, a salvação é um dom de Deus. Não cabe nem a mim, nem a cada um de vocês julgar quem será salvo ou não. Eu não sei da minha vida. Eu não sei se o que eu já fiz foi ou não suficiente. É por isso, como Paulo vai dizer em Filipenses 3, é por isso que nós não podemos desistir. Eu não sei o estado que você está, mas ei, a batalha não terminou. Continua na batalha, continua batalhando. Paulo vai dizer isso em Filipenses 3, olha, se alguém pode se orgulhar de alguma coisa, sou eu. Nós sabemos quem Paulo era como Saulo, e ele diz, olha, mas nada disso tem sentido diante de Deus. Então, irmãos e irmãs, não cansemos de buscar a salvação, não achemos que já foi o suficiente, e não também critiquemos o irmão pelo que ele faz ou deixa de fazer. Cabe a Deus decidir na vida do irmão, e quanto a mim e a você, aquilo que fizermos, façamos de coração, façamos por amor, façamos por dom. Vamos parar de cobrar se quem participa ou não participa, quem entra e quem não entra. Continuemos a fazer para não terminarmos, não pararmos de batalhar. Combati um bom combate, guardei a minha fé, deixemos para Deus aquilo que cabe a Ele. Cantemos.